Ele. Aleluia. Queridos, boa noite, paz e justiça do reino a todos vocês. Estamos aqui na Casa Paterna MAP, em Manaus, no Ministério Apostólico e Profético, semeando a palavra do reino. Estamos em mais uma noite de adoração ao Senhor e nós estamos com toda certeza com nossos corações abertos para ser ministrado por uma palavra que venha mudar a direção das nossas vidas. Amém? Aleluia. Então, deixe o seu coração disponível, esqueça todas as situações que possam estar do outro lado, possam estar entrando na sua casa e foque naquilo que Deus tem para falar à sua vida nesta noite. Amém? Amém, queridos? Então, nessa noite, estamos dando continuidade falando, porque a gente sabe que Deus é um Deus de tempos novos. Amém? Diga a pessoa ao seu lado, é um Deus de tempos novos. Aleluia? Então, obviamente que quando você está em uma situação de crise, de ruína, Deus não quer que você viva sempre esta situação. Amém? Ok? Já verificaram? Deus não quer que você viva para sempre essa condição de ruína, essa situação de crise, essa situação de deserto, essa situação de lutas e desafios. É por isso que Deus quer o quê? Deus quer mudar a rota da sua vida. Amém? Deus quer mudar a rota da tua casa. Deus quer fazer coisas diferentes. E você vai vendo que em todo o tempo, na palavra de Deus, Ele sempre vai o quê? Estabelecendo novos tempos. Novos tempos. É da mesma forma, você vai vivendo as fases da sua vida. É ou não é? Então, tem a fase que a criança está ali dentro da barriga da mãe. Está como um feto. Está na dependência, tudo ok? Está na dependência, amados, da mãe, do que ela se alimenta ali no útero da mãe. E aí você vai ver que aquela criança, depois ela vai para uma outra fase, é ou não é? E aí ela chora, ela busca, porque ela começa a ver um ambiente diferente. E aí, mas ela percebe que está nos braços dos pais, está no braço da mãe, está no braço do pai. E aí, então, essa criança vai para uma outra fase que ela já não quer mais estar no braço, ela quer estar engatinhando, ok? E depois, essa criança que já está engatinhando, ela quer, entendeu, começar a treinar os primeiros passos, a tocar objetos, e aí, então, você vai vendo que as fases naturais da vida, ela é. Ninguém estaciona, ninguém para. Então, de uma maneira natural, o que acontece? Existe fase. Fala para a pessoa ao seu lado, da maneira natural existe fases. É ou não é? Então, por exemplo, essa pessoa que está do teu lado, ela não é um feto. Ela já foi um feto, sim ou não? Mas ela se desenvolveu, amém? Ela se desenvolveu. Isso significa o quê? Que você, que antes era um embrião, porque alguém orou por você, alguém pegou o preço por você, alguém direcionou, ensinou você, e agora você precisa ir para onde? Para uma nova fase da tua vida. Você precisa entender que é necessário crescer, é necessário romper, e isso fala em todos os sentidos. Podemos começar na sua vida de maturidade de fé. Porque se você é uma pessoa que chegou e tinha um nível de conhecimento, hoje você tem outro, então esse conhecimento precisa trazer novas atitudes, amém? Diga para a pessoa ao seu lado, quanto maior conhecimento, maior necessidade de ter novas atitudes. Amém, queridos? Porque literalmente a nossa mente, ela exige isso. Quando o conhecimento entra, você começa a mudar. Quando você estudava no jardim da infância, você tinha uma postura. Quando você estava no colegial, uma postura. Quando você entra na faculdade, uma outra postura. Você começa a perceber que há mudanças. E agora, se nós pegamos esse natural, e de uma maneira natural acontece, por que na vida espiritual não está acontecendo com você? Porque na vida espiritual, que concerne os princípios, seja para mudar o casamento, seja para mudar a família, seja para mudar as finanças, seja para mudar o perfil do caráter, ali a personalidade, por que não está acontecendo isso? Por que não está acontecendo? Então nós precisamos, queridos, entender que Deus é um Deus de mudanças, de tempos novos. E nós não podemos aceitar as situações como estão, se elas não estão favoráveis para você. Porque Deus não quer isso para os seus filhos, Deus não quer isso para a igreja, amém?
Então, você não pode ter a mesma postura de que quando casou. Você já tem uma experiência, você já tem vida, você já tem um tempo. Você precisa entender que o teu casamento precisa ter um outro formato, ter uma outra, um fundamento mais consistente. Briguinhas que existiam lá no início não podem mais existir hoje. Situações que aconteciam lá atrás não podem mais. Porque se você está vivendo essas mudanças, então você está na rota certa. Mas se você, Mas se você estiver numa situação, queridos, que você está ali e os anos passam e o tempo está passando e você está na mesma situação de vida, então você precisa compreender que não é Deus que não está fazendo, como nós vimos na última ministração. Somos nós que não percebemos. E por que nós não percebemos? Porque dentro de nós as estruturas estão velhas. Os traumas, as feridas, as situações, elas estão ali e são as únicas coisas que impedem o mover ou o tempo novo de Deus na nossa vida. A Bíblia é muito clara em relação ao odre velho. Se coloca, queridos, um vinho novo no odre velho, com o processo de expansão do vinho, no processo da fermentação dele, o que vai acontecer com aquele vaso velho, com aquele odre velho? Ele vai estourar, ele vai se quebrar. E às vezes é isso que está acontecendo, que já era para você estar vivendo um novo tempo na sua família, um novo tempo no seu casamento, um novo tempo na área financeira, enfim, já era para estar vivendo. E agora parece que está se quebrando, as coisas não estão dando certo. Por quê? Porque já era para ser um odre novo. Já era para ser uma estrutura nova. Porque Deus é fiel naquilo que Ele dá. Ele está derramando o tempo novo, Ele está trazendo o tempo novo, Ele está derramando do vinho novo. Mas a nossa parte é ser o odre novo. Porque não é Deus, amados, não é Deus que vai decidir a gente ser o odre novo. Somos nós que devemos decidir ser odres novos. Padrões novos, pensamentos novos, atitudes novas, decisões novas. Agora, se você não entende esse processo na sua vida, você vai ficando para trás. Você vai vendo pessoas avançando, você vai vendo pessoas amadurecendo, pessoas crescendo, e você vai ficando para trás. Você vai ver pessoas com um potencial tão grande, amados, um potencial tão grande nas mãos de Deus, ou para fazer algo que Deus possa fazer através dele, mas essa pessoa literalmente ela está ali retida, está parada. Ela está parada. Por quê? Porque ela não consegue perceber que a luz está vindo. Acaso não percebeis que vem surgindo, ou que surge o novo de Deus, uma luz? Amados, nós precisamos perceber isso, amém? Nós precisamos entender, e agora esse período que nós estamos aqui, eu sinto que Deus está fazendo algo novo. Mas eu não irei me admirar quando eu vier a próxima vez, algumas pessoas estarão no mesmo nível de vida, nas mesmas situações financeiras, na mesma situação no casamento. A retórica da problemática vai continuar. E não é o ensinamento, não é a pessoa X ou Y. A decisão é nossa. Como nós falamos na reunião de casais. Quando eu entendi que eu era o peso, que eu era a pessoa ali, literalmente, que impedia o crescimento ou o avanço do casamento, então na hora que eu entendi e busquei essa mudança, o que acontece? O casamento começa a crescer, a amadurecer. Nós precisamos compreender isso. Precisamos. E aí eu não me admiro. Por quê? Porque nós já tivemos muitos congressos aqui, é ou não é? E maioria, se não quase todos, recebeu palavra profética. E eu sempre falei algo, e eu não sei como você recebeu. Se você recebeu com bom agrado e inspiração da parte de Deus, então isso também vem sobre a sua vida. Mas eu sempre falei, eu nasci de uma palavra profética. Eu me movo na palavra profética. Quando uma palavra é direcionada a mim, amados, na hora eu tenho que mudar a estrutura para viver aquela palavra. Então nada do que Deus falou, eu deixei para a década seguinte. Nada que Deus falou há 10 anos atrás, eu deixei para viver agora. O que Deus disse naquele ano mesmo se estabeleceu.
Porque se depender de eu me entregar ao processo, se depender de eu fazer aquilo que deve ser feito, então pronto, eu vou fazer a minha parte, porque eu sei que Deus é fiel para fazer a parte dele. Mas e você? Porque eu posso falar de mim, e aquilo que eu falo de mim enquanto êxito, pode confrontar muito você. Por quê? Não é porque Deus não quer fazer na tua vida, é porque literalmente você se fechou para o novo de Deus. É isso. É a mesma coisa se você ouve o testemunho de um irmão crescendo, um irmão avançando, um irmão comprando, conquistando, e você se sente afrontado por aquilo que Deus está fazendo na vida do irmão ali. Mas não é Deus que não te escolheu, não é Deus que não quis te abençoar. Na verdade, você que decidiu não querer ser abençoado. Lembra o que a palavra fala, ainda agora foi lida, né? Que a bênção de Deus ela não acrescenta, mas quantos entraram numa aparente bênção e aí vieram as dores? Hã? Alguém se enquadra nisso? Ah, é bênção, mas depois veio as dores. Sabe por quê? Não foi a bênção que está errada. Na verdade, é a pessoa na hora de gerir a bênção, que significa ela não estava preparada dentro do processo. Ela não estava. Eu sempre digo, Canaã, na mão daquele povo murmurador, se tornaria o quê? Um Egito. Canaã, que era a terra que emana leite e mel, na mão daqueles corações duros, se tornaria o quê? Egito. Porque a opressão que se vivia lá no Egito, do egípcio, para o povo hebreu, seria do povo hebreu sobre o povo hebreu, por causa da dureza do coração. É a mesma sistemática, que às vezes você jovem fala do seu pai, mas aí quando você vai entrar na sua terra prometida, na sua Canaã, você faz pior. Então já não é mais o egípcio punindo ou cobrando ali o hebreu, já seria um hebreu subjugando o próprio hebreu. Então, quando é que a bênção acrescenta dores? Quando nós não entramos no processo para gerir, para coordenar, para administrar aquilo que Deus falou lá atrás. Governai, que significa administrai. Mas para administrar, nós precisamos ter passado pelo processo de conhecer aquilo que Deus está nos dando. É ou não é? Então é importantíssimo isso, porque, amados, quantos congressos? Isso aqui já era para ser um negócio totalmente diferente. Se a gente se alegra com tudo isso aqui, mas pelo que Deus já derramou, era para ser muito, mas muito maior. E a gente lembra nas reuniões de negócios, né, que a gente tem, amanhã vai ter, é que uma oferta mudou o cenário de quantos anos? 120 anos. Uma oferta que marca 2 gerações. Para você ver. Então, tem atitudes suas que diante daquilo, do tempo novo que quer fazer, porque o tempo novo é uma bênção, tem atitudes tuas que vai remir o tempo da tua família, que vai fazer com que tua família avance. Se estava parado 3 anos por causa das brigas, vai avançar 5, 10 anos. Se estava ali parado por causa de uma crise financeira, o tempo novo de Deus vai vir e você está preparado para aquilo. E você vai avançar 10 anos. Ali, o Edu está experimentando disso. Experimentando. Aquilo que o inimigo parou ele 7 anos fora. 7 anos atrás, ou quanto ele está avançando hoje. O quanto? Então, a mesma coisa, ele entende que cada processo precisa alargar a estrutura. Não é Deus que não faz, somos nós que não estamos preparados para tal coisa. Somos nós, e nós precisamos nos preparar, nos capacitar. Por exemplo, você que está terminando o 2º grau, está orando pela faculdade? E a pergunta é, quando a bênção da faculdade vier, como é que você vai gerir? Vai se desviar? Vai se tornar um comunista? Vai fazer o quê? É ou não é? Porque ela vai vir, a bênção vai vir. A questão é como você vai se posicionar diante daquilo. Vai se posicionar como uma criança no jardim da infância, acreditando em todas as situações,
ou vai entrar com uma mente crítica para analisar o que é e o que não é? Você compreende? E isso para todas as áreas da nossa vida. Mas a gente tem que trazer para a nossa família, amados. Nós precisamos trazer isso para dentro de nós. Eu quero muito algo, mas será que eu estou dentro desse processo? Será que eu estou entregue a este processo? Será que isso realmente eu estou trabalhando para que quando vier se manifestar não cause dores? Não cause dores. Uma empresa que de repente vai gerar mais problemas. Um trabalho que vai te afastar da família. Ganhar dinheiro e negociar a família. O que é muito mais caro, gente? O que é muito mais pesado nesse quesito? A família. A família. Imagina como a pastora Débora fala, que comigo ela roeu o osso. Agora que tem gordura, ela iria tomar alguma decisão contrária? Claro que não. Se no tempo do osso, ela não foi fiel, permaneceu ali, então agora que não seria o contrário disso. Sim ou não? Mas quantos casais decidem assim, eu vou deixar, vou abandonar, não sei o quê, estou pensando. Não empresta tua mente para o diabo, não. Vai pensar em outra coisa. Pense nas coisas do alto. Pense nas coisas do alto. E quando você alcançar esse pensamento do alto, traga ele para a realidade da tua casa. Traga ele para a realidade da tua família. Não é isso? Buscar em primeiro lugar o reino. Então, no momento de desafio, de crise, eleve teus pensamentos. Busque lá no alto, tem coisas. Os planos de Deus são maiores que os nossos. E eu sempre digo, eu prefiro viver os planos de Deus, porque os meus seriam um fracasso. Seria um fracasso. Então é bom estar nos planos de Deus, queridos. É muito bom. É muito bom. Amém? E aí então nós precisamos, queridos, entender e compreender algumas coisas para o novo. Porque se hoje você está vivendo um tempo da restauração na tua vida, no teu casamento, compreenda bem. Se hoje você já não é mais aquela pessoa perdida, né? Algumas pessoas falam uma linguagem dessa, uma galinha perdida, né? Uma galinha da Angola perdida. Se você não é mais uma pessoa perdida na vida e sabe qual é o teu propósito, sabe que você, na verdade, tem um propósito, sabe que você tem um destino em Deus, você precisa entender que Deus ele trabalha com tempos novos. E se você tiver pensamentos velhos, atitudes velhas, o caráter velho, que caráter? Aquele mesmo. E você quer viver um tempo novo, não vai conseguir. Porque você vai fazer o ciclo e tudo vai voltar de novo, zero. Estou quase conseguindo, ora por mim. Ora e depois volta tudo. O que aconteceu? Não voltou. Tudo de novo. Então é necessário, queridos, nós compreendermos que Deus é um Deus que trabalha com estações novas. Ele estabelece tempos, ele remove estações, ele estabelece posicionamento. Amém? Então, imagina que Deus tem uma posição, um posicionamento para você. Imagina que a faculdade, como a gente está falando, é uma bênção. Então, quando Deus te posiciona na faculdade, Deus está te posicionando para algo grande ali. E não apenas para ser um aluno, pegar o canudo e pronto. Para algo grande. Se Deus abre a porta de um emprego para você, não pense que é para você ganhar só dinheiro. Se Deus te dá um contrato, não pense que é para só vir dinheiro. Não, Deus está te posicionando em algo grande. Se Deus traz algo, entendeu, sobre a tua família e você enxerga, Deus está te posicionando para você orar e interceder por aquilo. Porque Deus vai fazer. Talvez nem todos enxerguem, mas se um na casa enxerga, interceda, ore. Ore. Amém? Então, é muito importante, porque quantos tempos novos já foi declarado neste lugar? É ou não é? E quantos destes tempos novos você já viveu? É ou não é? Agora eu digo, todos os tempos novos que Deus liberou sobre este lugar, eu tomei posse dele. Eu tomei, porque eu entendo o que significa a palavra de Deus. Seja ela proferida, seja ela declarada, seja ela escrita.
Porque quando isso aqui, ela se move, sendo a vida, amados, ela vai ter eficácia dentro de mim. Entende? Então, você precisa entender que o valor disso daqui é grande. E hoje nós tivemos a entrada ali, né? As meninas recepcionando, eu espero que tenha mudado a realidade, né? Mas enfim, se você não valoriza isso aqui, amados, como é que você vai querer? Ah, não, eu quero ouvir. Mas é tão bom ouvir, e quando você chega e pode conferir se aquilo que é pregado realmente está aqui. Porque aqui não é aquele estilo onde um prega e detém a verdade absoluta como algo, não. Aqui não, alguém prega, o Espírito testifica, você testifica, mas também você vai viver isso. Não é só dizer, é verdade, deixa eu ver, é verdade, mas eu não quero viver não. Não pode. É ou não é? É verdade, mas eu não estou para isso. É verdade, é legal a palavra, mas eu não quero mudança. Você tem que ter cuidado, porque você também precisa entender que esse Deus de tempos e estações, chega um momento que Ele não tem mais um tempo novo para você. Você vê quando a arca se fecha, eu pergunto, tinha um outro tempo para aquele povo? Porque o tempo já tinha passado. Das virgens, das 10 virgens, 5 era nécia. Aí elas despertam e falam assim, não, agora eu vou fazer. Aí eu te pergunto, o agora delas se moveu em um tempo novo? Não. Quando elas voltaram, a porta tinha se fechado já. Você está compreendendo? Então tem coisas, palavra como essa que Deus está trazendo hoje, porque Deus quer fazer com que você dê um passo de fé, que você se mova em algo, que você construa algo, que você faça algo que esteja debaixo da direção dEle. Porque quando está debaixo da direção, quando vier o inimigo oferecendo alguma coisa que seja corrupção, quando está debaixo da direção de Deus, tem temor no teu coração. E você vai dizer assim, eu não vou fazer isso. Porque isso não está debaixo da direção de Deus. Não está, queridos. Dando rapidamente um testemunho breve, depois eu vou compartilhar mais com a turma lá. Um empresário tinha um investimento para fazer, um investimento assim, maçudo, né, como diz o amazonense. Maçudo. E esse empresário, parece que ele não crê muito na honra do dízimo. E ele correu para várias pessoas, e ele chegou para mim e falou bem assim, apóstolo, dá para você me emprestar? E eu falei bem assim, isso aqui é dinheiro santo. Isso aqui são finanças consagradas. Por quê? Porque aquilo que eu recebo da parte de Deus, ele é consagrado. Porque se a primícia é santa, todo o restante é santo. Mas não tem ninguém que eu possa recorrer. Falei assim, tranquilo, mas eu quero deixar você ciente que isso aqui é santo. Isso aqui vem para nós, mas é algo que é santificado ao Senhor. Isso aqui tem um propósito. E eu mandei. Amados, quando você não tem uma fé e honra a Deus, o que aconteceu? Aquele dinheiro que é santificado, que foi enviado, praticamente quebrou a empresa dele. Sabe por quê? Porque a empresa não estava alinhada. E a santidade entrou, ou o que era santo entrou, e fez com que aquilo que não era, quebrasse. E aí? Os caras desistiram, e todo investimento. Falei assim, tranquilo. Sabe por quê? Porque o que entrou na tua mão era santo. E se aquilo que corre nas tuas empresas não é santo, então aquilo que é santo vai vir para mostrar o que é corrupto. Quebrou. Você entende? É por isso que quando um empresário como vocês vai contratar uma pessoa que é infiel, pega o dinheiro aqui, trabalha e pega ali o dinheiro, vai gastar em cachaça, vai gastar no motel, o dinheiro que é santo está indo para a mão de uma pessoa corrupta. E eu creio que um dia nós vamos chegar, assim como os judeus que eles são, eles fecham negócio entre eles. Por quê? Porque eles têm princípios. Eles compram um negócio para não dar
não colocar dinheiro na mão de pessoas infiéis. Você vai ver que judeus são donos de muitas empresas. Por quê? Porque eles não fecham negócio com pessoas infiéis. Não fecham. Saindo aqui, porque esse é assunto para amanhã, para quem quer conhecer mais sobre finanças, mas é mais ou menos isso. E eu ficarei bem assim, rapaz, eu sabia que isso ia acontecer. Você entende? Não tem, porque há um poder naquilo que é consagrado a Deus. Há um poder. E a gente traz isso para a sua vida. Você que é um homem casado e a tua alma está entregue às trevas, à prostituição, às coisas ruins, é a mesma coisa. Tu é a porta de destruição para a tua família. Porque casamento é algo consagrado. Diga assim para a pessoa do seu lado: ai, papai. Está entendendo? Então, se você é essa pessoa, tu está abrindo portas para destruição. Para destruição. Lembra Acã? Lembra a história de Acã? Que ele pega algo ali, subtrai aquilo que Deus não autorizou, e de repente vem a derrota sobre todo o povo de Israel. E ali Josué está chorando, ali se prostrando: o que aconteceu? Ei, Deus, te levanta, eu vou mostrar o que está escondido. Eu vou mostrar. Você está entendendo, gente? Então, aquilo que é santo entra num ambiente aonde é para ser de Deus, ou foi consagrado a Deus, mas entra num ambiente e encontra... Tem alguém vivo aí? Amém. Tá, então tá bom. Deixa eu continuar. Entra num ambiente aonde existe altares de Baal, amados, ali literalmente haverá um confronto. Você compreende? É a mesma coisa a família, igreja. A igreja, ela pode levantar os braços hoje e tudo mais, e na quinta-feira tomar uma dosezinha, e falar que que eu estou no processo. No processo de quê, seu safado? Seu bandido? É ou não é? Isso eu estou falando. É claro que uma pessoa nova convertida, ela vai vir com muitas situações. Amém? Tem alguém que é novo? Tá. Se você é uma pessoa nova que está aí buscando vencer, tranquilo. Mas eu falo, nós que temos a convicção, que já passamos por processos e sabemos que falhar vai nos levar para a rota de ruína, então a gente não pode abrir mais espaço para isso. Sim ou não? Fala para a pessoa do seu lado: não abra brecha. Amém? Mas quando você se santifica, queridos, a bênção vem. Você vai ver que vai dar certo, ainda que o inimigo se levante na empresa, nos lugares, mas vai dar certo. No final dá certo, não tem como. O inimigo pode vir de sola, querer atrapalhar, querer, entendeu? Mas vai dar certo. Porque você tem uma garantia: Senhor, eu estou na brecha, eu estou na tua presença, eu estou aqui, Senhor. Eu sei que a coisa vai acontecer. Amém? Então, quando a gente olha, coloca os nossos olhos em um livro que é um processo de mudança tremendo, nós começamos a observar algumas coisas que são necessárias para a igreja. Aleluia? Então, abra lá no livro de Esther, vamos decorrer aqui uns versículos rapidamente. O livro de Esther diz o seguinte, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1: e sucedeu que nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã. Então, aqui a gente já começa a identificar que tem uma história de alguém que viveu um tempo novo, que entendeu que para viver esse tempo novo era necessário processos na sua vida, mas essa pessoa obedeceu às instruções para viver o tempo novo. Amém? Continuando, no 3º ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes, aos seus servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Média, e os nobres e os príncipes das províncias. Então,
ele fez um banquete e convocou todos os principais para estar ali no palácio com ele. Para mostrar, olha só, o propósito desse banquete era para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias. A saber, esse banquete durou quantos dias? 180 dias. Nós sabemos que esse texto, ele traz um paralelo, amados, para a gente entender, dentro de uma ótica, do que significa o governo, do que significa um reino, do que significa autoridade. E o que esse reino tem para mostrar. Da mesma forma, nós podemos trazer esse texto para a gente pensar e analisar sobre o reino de Deus. Porque o Senhor, Ele nos convoca como filhos, como príncipes, como pessoas, para estarmos diante dEle, diante de um banquete. Mas não é somente para comer, porque o reino não é comida e nem bebida. Mas sim, para ver a grandeza deste reino. Para ver a glória deste reino. Amém? Então você vai ver que um reino que está mostrando, entendeu, para todos aqueles que constroem, que aquele reino tem uma glória. Que este reino tem uma glória, amados. E obviamente que todos aqueles que estão usufruindo, construíram nas batalhas, nas lutas, aquele reino. Amém? Da mesma forma que Jesus Cristo, quando veio e subjuga Satanás e fala não, quando Satanás fala, se prostrares e me adorares, este Jesus, o Cristo, ele conquista esse reino. E lá em Lucas 22, 29, não precisa abrir, Lucas 22, 29 fala o quê? Agora que eu conquistei esse reino, a glória desse reino, o poder deste reino, eu vos destino a este reino. E aí eu te pergunto, você de fato está na rota desse reino ou você está criando uma religião para você? Porque esse reino, ele quer mostrar o quê? Uma glória. Só que a glória também são todas aquelas pessoas que participam da mesa. E a pergunta é, se você está nessa mesa, que glória você está manifestando? Se você está nessa mesa, lá fora, que tipo de coisa que você está manifestando? Porque a palavra de Deus fala que há uma glória em nós, sim ou não? O apóstolo Paulo fala o quê? Cristo em a esperança da glória. Olha só. Então, nós enquanto súditos desse reino, participantes desse reino, qual é a glória? E a gente volta aqui para o texto, esse rei, ele convoca todos os principais e apresenta e dá-lhe um banquete com um propósito, não de se reunir, não para comer, mas para mostrar o poder deste reino, a glória deste reino. Pergunta à pessoa do seu lado, o que você vive hoje é um estilo sistema ou se há um poder porque o reino entrou na tua vida? Então a maneira que você vive é igual ao sistema? O jeito que você caminha, que você pensa é igual ao sistema ou manifesta uma glória na sua vida? Porque algo novo você está vivendo. As pessoas falam assim, aquela pessoa ali mudou. Aquela mulher ali mudou. Então tem uma glória na sua vida. Sabe por quê? Porque o reino de Deus entrou na sua vida. Aleluia? Amém? Continuando, 5. E, acabados aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava ou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o por 7 dias, no pátio do jardim. Olha só, e ele colocou ali as coisas maravilhosas de primeira, tapeçaria, era um pano de branco, verde, azul, celeste, pendentes, cordões de linho fino, púrpura, argola de prata, colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata sobre um pavimento de mármore vermelho e azul e branco e preto. Dava-se a beber em copos de ouro.
eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade. Então, se você chega assim, é porque eu não tenho oportunidade. O rei deu oportunidade para os que estavam também na cidadela, ou na fortaleza, ou do outro lado, mas eles tiveram acesso ao jardim. E quando eles têm acesso ao jardim, o rei prepara, amados, para aqueles que achavam que não iriam usufruir. Mas o rei prepara também um banquete para essa turma. Sabe por quê? Porque no reino de Deus ninguém pode dizer assim, eu não tenho oportunidade. Ninguém não sei o quê. Mentira. Porque da mesma forma o reino de Deus dá oportunidade para todo mundo. Eu sempre aprendi algo. Eu queria ter uma oportunidade para pregar. Sabe como eu fui ensinado? Que o meu primeiro púlpito seria na rua, no ônibus, na praça, na escola. E foi. Era onde eu pregava, onde eu evangelizava, onde eu manifestava um poder do novo nascimento na minha vida. E falava que Cristo é vida. Amados. Então eu não esperei sentadinho, ouvindo, comendo, bebendo, me alimentando, para um dia, depois de 15 anos, 20 anos, o óleo vir na minha cabeça e eu ser legitimado a algo. Não. O meu primeiro púlpito foi ônibus. Pegava esses 015, né? 015, 014, qual era o outro? Não, tinha mais um que andava toda Manaus. Interbairro, que era 002. A gente, vamos pegar esse aqui que é mais perto? Não, vamos pegar aquele que gira toda a cidade. Aí todo mundo chegava lá, nossos guris, nossa turma de jovem, e aí falava assim, você hoje? Eu falei, eu? Eu disse assim, você, vai lá. Pronto, aí a pessoa já vinha e já começava, pregava, e a gente fazia isso. Então, nós entendíamos que não era só um momento como esse, é muito fácil pregar, é muito fácil dizer tudo isso. Não, eu vivi todas as fases da vida cristã. Eu vivi pregando, entendeu? Em universidades. Terminava, turma assim, gente, nada de frieza. Quem crê, vamos lá, vamos fazer louvor, vamos para lá, para o campo, vamos louvar, vamos pregar. Você compreende? Ia pelos lugares, amados, que as pessoas tinham mais dificuldades, assim, é lá que vamos, ali que vamos. Então, eu mostrava e manifestava o poder deste reino, queridos. E aí, então, nós precisamos entender, você não pode falar assim, eu não tenho oportunidade. Você tem oportunidade. Você vai ver aqui, o rei faz um segundo banquete, coloca as coisas de primeira, taças de ouro. Então, quando você para ouvir sobre o reino, e você sabe que não é bebida, não é leite, que não é fermento, você está bebendo em taça de ouro. Palavras, ensinamentos são lhe dados em taça de ouro. E nós precisamos entender que esse processo, que Deus nos dá um processo para viver esse tempo novo, amém? E dava-se de beber, versículo 8, e o bebê era por lei, sem constrangimento ou alegria, porque assim tinha ordenado o rei expressamente todos os oficiais da casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Também, olha só, aí a gente entra, também a rainha Vaste deu um banquete na casa real do rei Assuero. Então, olha só, tem um banquete que o rei dá para os principais, tem outro banquete que o rei dá para todo o povo, e todo o povo bebe em taça real, para que todos entendessem que aquele reino dava oportunidade para todos. E quando chega um tempo desse aqui, você sabe que ou eles vinham de uma grande batalha e tinham grandes despojos, ou um banquete desse aqui estava anunciando um tempo novo. E é isso que eu creio que está acontecendo nesses dias. Porque Deus está trazendo palavras, um banquete está sendo preparado porque tem um tempo novo. Você está entendendo? Você compreende isso? E aí então, exatamente isso.
Eles estavam ali, porque a gente sabe que um banquete desse naquela época era porque eles vinham de uma grande batalha e tinham muitos despojos, ou eles estavam se preparando para um tempo novo. E eu prefiro crer nesse tempo novo e aqui. Então, olha só, também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres da casa do rei, na casa do rei Assuero, um terceiro banquete. Aí eu pergunto, esse terceiro banquete estava somando com o reino? Não, não estava somando com o reino. A rainha Vasti, na sua decisão, falou bem assim, não, eu não vou ser participante desta glória. Eu não vou ser participante deste momento, desse mover. Eu não quero isso. Mas eu vou fazer a minha festa particular. Eu vou fazer o meu mover particular. Eu vou fazer aquilo que eu quero. Hoje eu te pergunto, a igreja do Senhor Jesus, no seu geral, não está fazendo isso? Deus mandou falar sobre o reino e a igreja está falando sobre o quê? Sobre um monte de coisa. Que pregue salvação. Mas está falando sobre muita coisa, sim ou não? Muita coisa, e não está falando daquilo que Deus mandou e ordenou. Se você quiser ter uma experiência, você tem um mês liberado para visitar todos os ministérios aí. Pode ir lá. Está abençoado, vai. Vai. E se você não entende, não quer não, né, Eva? E se você não entende isso aqui, você está abençoado, vai. Vai para qualquer lugar. Para o chapelão, para o cabelão, para o cabelo curto. Pode, onde for. Está abençoado. Aqui, gente, não é sistema, não, você não vai, você vai ficar, e se tu atravessar aquela porta ali, eu vou te amaldiçoar. Nada, gente. A gente abre a porta, faz um bolo ali, vamos, pega o bolo. Quer uma oferta? Pega, pode ir, aleluia, entendeu? Vai. Nós não vamos segurar. Você entende? Nós vamos literalmente abençoar você. Porque você precisa ter essa experiência. Saiu ontem, eu já falei, eu acho hoje de manhã, eu falei lá na sala, ontem saiu uma reportagem lá de que o Amazonas, 3 estados, e o Amazonas incluso, que são os estados que mais têm evangélicos. Queridos, sabe o que isso significa? Nada vezes nada. Você entende? Sabe por quê? O Amazonas é o lugar que mais tem miséria no Brasil, depois do Nordeste. É um estado do Nordeste. É o mais miserável. Agora, gente, vocês não imaginam a riqueza que nós temos aqui nesse Amazonas. Nós somos muito ricos. Ricos, nós somos muito ricos. Só que, amados, você vai ver a miséria que tem. A miséria. Saiu. O Amazonas, e alguém estava celebrando no grupo lá, no outro grupo, e eu falei assim, não celebre não, porque é o lugar de grande índice de separação, de vício, e um dos lugares mais miseráveis do país. Como pode um lugar que tem riqueza, mas muita riqueza tem esse Amazonas, gente? E a gente vê lá fora, sempre questões de miséria e corrupção. Você viu aqui que o rei era generoso? Não, eu quero que o povo seja participante. O rei, governante daqui, não é generoso, não. O prefeito daqui, o governador daqui, não tem isso, não. Quanto mais gente pobre, que nem a estratégia do Lulis, quanto mais gente pobre, quanto mais gente limitada, quanto mais gente fora da escola, melhor. Quanto menos conhecimento o povo tem, melhor. Amém, jovens? Amém. Nós precisamos estudar, amém? Amém. Precisamos nos posicionar, amém? Amém? Aleluia. Então você vê isso. Esta rainha, ela representa a igreja que quer fazer do jeito dela. Chega no carnaval, vamos fazer o nosso retiro, deixa a cidade aí para os demônios. Deixa a cidade aí para Iemanjá. Deixa a cidade ser tomada por Zé Pilintra, Tranca-Rua, Exu Caveiras, não sei o que mais, bababá. Sabe lá onde inventaram esses nomes. Mas enfim, deixa a cidade. E a igreja, tipo assim, se curva e diz assim, podem tomar conta, a gente vai para o nosso sítiozinho. Nós vamos para o nosso sítiozinho. Nada. Quantos anos de adoração profética?
12 anos. É outra coisa que precisa ser muito massificado. Se você frequenta e não participa dessa adoração profética, você precisa. Nilda, onde que eu me encaixo? Que hora eu oro? Eu quero poder orar, porque se você orar pela cidade, você está orando pela tua família. Onde que tu habita? Na Lua? Só pode ser na Lua. Porque se tu habita nessa terra, pisa em Manaus, eu vou orar por Manaus, porque a minha família está aqui. O dinheiro que vem é produzido aqui. Deus me abençoa nessa terra. Você está entendendo? Amados, por onde eu vou, eu oro. Eu estou em BH, estou orando por Belo Horizonte, estou orando por Minas Gerais, porque dali Deus vai me dar provisão. Daquele lugar eu estou abençoando a terra, estou abençoando, porque dali Deus vai me dar provisão. Aonde eu vou, em qualquer país que eu vou, eu chego ali, Senhor, tu falou que nós iremos comer da riqueza da terra, Senhor. Eu já quero dizer que eu já estou comendo isso, e eu estou orando pela igreja, eu estou orando por toda a geração futura que possa entrar nesses países e poder usufruir disso também. Amados, nós precisamos, uma igreja apostólica e profética, ela é tomada de território. Amém? Então você vai vendo aqui que essa rainha Vashti, ela fala assim, tem um congresso? Tem um congresso lá no MAP. Mas vamos para Ponta Negra hoje? Olha para a cara da pessoa do seu lado, sua Vashti. Não é tu vai-te, é Vashti. Ninguém está mandando tu ir, Vashti. Não, é Vashti. Vai-te. É Vashti. Você está entendendo? Então, às vezes, tem algo que você precisa somar com aquilo que o banquete está ali preparado. Aí você tem o quê? O seu particular. Eu não estou dizendo que você não deve passar com a família. Deve. Ainda mais se você for devedor da família, deve. E se você achar que brinde, presente, resolve o problema da tua família, dê. E daqui a 10 anos tu vai ver que não resolve. Você está entendendo? Mas, enfim, invista na família. Mas invista da maneira certa. Ok? Olha só. Então, a Vashti faz isso. E o 7º dia, estando já o coração do rei ali alegrado, mandou 7 camareiros trazer a rainha Vashti para a presença dele, para a presença do rei Assuero. E o rei deu o reino. Olha, aqui. Introduzisse na presença do rei a rainha Vashti com a coroa real, para mostrar aos povos, aos príncipes, a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vashti recusou vir conforme a palavra do rei. Conforme a palavra do rei. E aí, você já convidou alguém do teu lado e disse assim, não, hoje eu não vou não. É ou não é? Então não era a palavra de uma pessoa, porque um convite para você buscar a Deus, amado, sempre vai ser para buscar a Deus. Até porque, por mais que eu te ame e você me ame, mas todos nós aqui estamos para buscar o Senhor. Amém? Todos nós. Amém? E aí então você vai ver que a rainha se recusou. E aí eu quero avançar aqui, porque já está no meu tempo. E aí, o que aconteceu? A rainha se recusou. Os sábios, eu quero ler isso aqui, para ficar entendido. Então perguntou, olha só, versículo 13. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam os tempos. O rei chegou com os sábios que entendiam os tempos. Sabe por quê? Porque aquele reino estava vivendo um processo, um período que vinha um tempo novo. E tinha alguém que era fundamental para essa mudança. E essa pessoa se recusou a viver essa mudança. E a pergunta é: traga para o reino da sua casa, da sua família, do seu casamento. Então, amados, nós precisamos nos entregar a Deus. Talvez, eu sempre falo que nós temos muitas pessoas, gente, que foram muito feridas pelo sistema, por muita coisa, e até talvez neste lugar aqui, foi. E eu sempre falo, eu sempre peço perdão, gente, por quê? Porque vai ter situações, mas você jamais pode sair da rota do processo do reino. Sabe por quê?
Porque lá fora só tem religião. Então você não pode ser esta rainha que no teu casamento diz assim, não vou mudar. Na tua casa, os filhos, não vou mudar. Não vou ser isso. Às vezes o teu não, ele carrega os traumas das dores da frustração. E aí você se torna essa pessoa rebelde e perde uma oportunidade de mudança tremenda no teu casamento, na tua família. Quantos de vocês já viveram isso? Numa situação que Deus queria fazer um mover tremendo, talvez na empresa, na família, e aí você bateu o pé. Não vou mudar. E o tempo passou. E aí veio o que depois desse tempo? Guerras, lutas, desafios. Parou de desafios. Acabou. Essa rainha aqui, ela estava impedindo. Traga a rainha, a coroa, para mostrar que há unidade neste reino. E a rainha disse o quê? Não, eu estou com meu clube da Luluzinha. Não, vou fazer o meu desejo, o meu querer. Ninguém manda na minha vida. Você sabia que um dia a pastora Débora usou essa frase? Ela já deu testemunho. Quando o nosso pastor antigo, e a gente passou por todo o processo do casamento, e aí a gente deu, compromisso, o compromisso, né? Todo o processo ali para casar, e aí eu levei e falei assim, apóstolo, a gente já fez tudo o que você direcionou, a gente pode marcar o casamento? E ele falou assim, não, vocês ainda vão ter mais um período para orar. E aí eu falei assim, eu falei com o pastor, e ele disse que a gente ainda não está preparado para casar. Quem é ele? Para mandar na minha vida, na nossa vida. Ele não manda em nós. Alguém já foi possesso assim por um demônio assim? Já? É ou não é? Tinha uma pessoa, a Micheline, eu gosto sempre de dar o exemplo da Micheline. A Micheline no passado, tá? Que essa aqui é a Micheline do reino. Aleluia, amém? Transformada aí, glória a Deus. A Micheline, o André vinha, né? A turma vinha para ouvir, e ali, sempre fui amorzinho, entendeu? Não sei porque as pessoas me odeiam, mas sempre fui amor. Aí a Micheline ficava lá, assim, se tivesse uma faca aqui, eu dava uma teçadada nesse camarada. Assim, eu odiava de morte mesmo, entendeu? E hoje está aí, me odiou tanto, né, que hoje toda a família está restaurada. O Assis me ama de paixão. Eu acho que foi o Assis estar na barriga dela nesse tempo. Aí veio o Assis que é grudado ali comigo, o Otávio, que é grudado comigo. E hoje não, hoje ela entendeu que na verdade, olha só, aquela resistência no coração dela estava impedindo o tempo novo na família. E naquele tempo resistiu e veio o quê? Tropeços. Só olhar o joelho do André aí como está. Está todo ferido de tanto tropeçar. É ou não é? Mas ele disse assim, não, agora vamos mudar. Vamos abraçar isso. Vamos abraçar essa novidade. Vamos abraçar e vamos ver essa transformação na nossa vida. Está aí, gente. Está aí, tem muita coisa boa que Deus vai fazer ainda na vida deles. Eu não deu nem para falar do processo, né? Mas, enfim, esse ponto aqui, ele já é suficiente para aguçar a tua mente o que vai vir na próxima reunião, na próxima ministração. Porque a gente viu aqui, né, o início e o que aconteceu para ter um impedimento para não acontecer. E aí na próxima ministração a gente vai ver o processo dessa transformação. É muito importante, amados, porque Deus está fazendo algo novo e você não pode ser o impedimento na tua casa, no teu casamento, em nenhuma área da sua vida. Se você está sentindo, já sabe que é o tempo, Deus quer trazer algo novo para você, você tem que viver isso. Você tem que se entregar a isso, amém? Então, nesse período que o carnaval está aí fazendo tudo,
nós estaremos estabelecendo um tempo novo na nossa vida, na nossa família, nessa cidade, em todos os lugares, porque nós somos estes que estão na mesa do rei, comendo da palavra do rei, comendo da palavra do Senhor, para manifestar o poder e a glória do reino de Deus. Quantos querem isso? Se coloque de pé. Se coloque de pé. Do outro lado, Deus abençoe você. Paz e justiça do reino. Até a próxima. Aleluia. Eu quero que nesse momento, então, você se posicione